Era o final dos anos 90. Eu tinha apenas 16 anos e morava em uma grande cidade no Texas. Meu nome é Isabel e nossa família era composta por mim, minha mãe e meu irmão mais novo, que era quase 10 anos mais novo do que eu. Devido à grande diferença de idade, eu acabava assumindo o papel de uma segunda mãe para ele, cuidando das responsabilidades que, normalmente, seriam de um adulto. Morávamos em um apartamento de 2 quartos, localizado no 12º andar de um imenso prédio no centro da cidade. A localização era excelente, pois ficava perto de tudo. O trabalho da minha mãe estava logo na esquina, e minha escola também não estava distante. Embora nossa vida fosse relativamente confortável em termos de proximidade, a situação financeira da nossa pequena família era apertada, o que me levou a procurar um trabalho de meio período assim que fui legalmente autorizada a trabalhar. Naquela época, havia muitos estabelecimentos contratando, mas a maioria não estava disposta a empregar alguém tão jovem quanto eu. Durante as férias de verão, eu percorri quase todos os negócios da região entregando currículos, na esperança de ser chamada para uma vaga. Um dos poucos lugares que me chamou de volta foi uma pizzaria, localizada a alguns quarteirões de casa. Ela estava situada em um pequeno shopping com alguns outros negócios ao redor. Curiosamente, a maioria desses estabelecimentos também tinha sido alvo das minhas tentativas de conseguir um emprego. Meus turnos geralmente eram à noite, e muitas vezes eu estava atendendo sozinha. Em uma dessas noites, o telefone da pizzaria tocou. Atendi como sempre, esperando que fosse um cliente querendo fazer um pedido. No entanto, fui surpreendida por uma voz masculina profunda. A pessoa na linha começou a fazer perguntas pessoais, algumas das quais eram estranhas e invasivas. Não lembro todas as perguntas, mas uma das mais perturbadoras foi: "Seu namorado costuma vir aqui quando você está trabalhando?" Eu não tinha namorado na época, mas a pergunta soou assustadora. No começo, pensei que ele estava apenas brincando de forma estranha, então não desliguei imediatamente. Mas à medida que a conversa se desenrolava e as perguntas ficavam cada vez mais desconfortáveis, percebi que aquilo não era uma simples brincadeira. Quando ele fez uma pergunta ainda mais perturbadora, decidi desligar o telefone. Porém, não demorou muito para que o telefone tocasse novamente. Hesitei, mas acabei atendendo, esperando que fosse outra pessoa, já que o telefone da pizzaria costumava tocar várias vezes durante o expediente. No entanto, era o mesmo homem. Desta vez, ele disse que estava me observando. Isso era totalmente possível, pois havia uma grande janela na frente da loja, e qualquer pessoa que estivesse do lado de fora poderia ver o que acontecia dentro. Mesmo assim, ouvir aquilo me deixou completamente apavorada. O fato de ele afirmar isso tão diretamente fez com que eu me sentisse vulnerável e exposta. Então, mais uma vez, desliguei o telefone, sentindo uma crescente sensação de medo. O telefone tocou uma terceira vez, mas desta vez, eu simplesmente deixei o aparelho tocar. Poderia ter problemas por não atender, mas eu estava tão assustada que sabia que, caso fosse o mesmo homem, preferia não falar com ele novamente. Meu chefe, se soubesse da situação, certamente entenderia. A partir desse momento, cada vez que o telefone tocava, eu tremia. Sabia que precisava atender, mas a cada toque eu pensava que seria ele de novo. Para minha surpresa, depois daquela terceira ligação, o homem nunca mais ligou. Ou ele desistiu, ou conseguiu disfarçar sua voz de uma maneira tão convincente que não consegui mais reconhecê-lo. Por algum motivo, a sensação de alívio que senti foi temporária, pois o restante do meu turno parecia se arrastar, como se o tempo tivesse desacelerado. Às 10h30 da noite eu só queria que a noite terminasse. Estava exausta, mas ainda ansiosa para sair daquele lugar. Fiquei olhando para a entrada da pizzaria, contando os segundos até poder ir para casa. Quando finalmente meu turno terminou, senti um alívio imenso, mas ao mesmo tempo, uma grande apreensão por ter que sair sozinha. Sabia que precisava caminhar até minha casa e, embora a caminhada fosse curta, cerca de 10 minutos, a ideia de estar sozinha àquela hora da noite, sabendo que o homem que havia me assediado ainda poderia estar por ali, me deixava completamente aterrorizada. A área era geralmente segura,
mas minha mãe sempre me aconselhou a pegar um táxi quando eu tivesse turnos tão tarde. No entanto, preferi ir caminhando por questões financeiras, para economizar o valor da corrida. Depois de limpar e fechar a pizzaria, peguei minha mochila e fui em direção à porta. O estacionamento estava bem iluminado, com muitos postes de luz espalhados, mas com poucos carros. Acho que vi apenas 3, o que tornava o local ainda mais desolado. Caminhei rapidamente, focada no chão, sem querer olhar para os lados. Quando estava prestes a sair do estacionamento, ouvi passos rápidos atrás de mim. O som era claro e agudo, e ao virar, vi um homem de meia idade correndo em minha direção. Eu não sabia de onde ele tinha vindo, mas parecia ter surgido do nada. Assim que o vi, comecei a correr sem pensar 2 vezes. O homem estava se aproximando rapidamente, e a cada passo meu coração batia mais forte. Eu me esforçava ao máximo para correr o mais rápido possível, mas sabia que não conseguiria manter o ritmo por muito tempo. O medo estava me consumindo, e eu sabia que a única coisa que poderia salvar minha vida seria escapar o mais rápido possível. Quando passei por um prédio de apartamentos escuro à minha direita, eu sabia que se algo acontecesse, demoraria alguns minutos até que alguém saísse para me ajudar. O homem estava cada vez mais perto, e em poucos segundos ele me alcançou. Ele agarrou minha mochila com força, me puxando para trás. Tropecei, mas consegui me manter de pé. Ele me sacudia de um lado para o outro como se eu fosse uma boneca de pano. Em meio à luta, consegui me soltar e larguei a mochila, correndo para longe dele. Não olhei para trás e continuei a correr, mais focada do que nunca em escapar daquele pesadelo. O shopping ficava perto de uma rua movimentada, e eu sabia que havia um ponto de ônibus na esquina. Corri em direção a ele, torcendo para que, pelo menos, o ônibus estivesse chegando ou que, se não houvesse ônibus, pelo menos outras pessoas estivessem por ali para me ajudar. Quando virei a esquina, vi um ônibus se aproximando. Corri o mais rápido que pude, acenando freneticamente para o motorista. Gritei assim que cheguei perto do ônibus, e o motorista, vendo minha aflição, rapidamente abriu a porta. Eu entrei, ofegante, e ao olhar para trás, percebi que o homem havia desaparecido. Minha mochila, com todos os meus pertences, estava perdida. Mas, naquele momento, o que mais me preocupava era estar a salvo. Expliquei rapidamente o que havia acontecido ao motorista, mas duvido que ele tenha realmente entendido a gravidade da situação. Ele parecia confuso, mas perguntou se eu queria que ele chamasse a polícia. Balancei a cabeça negativamente, dizendo que só queria chegar em casa em segurança. Quando finalmente cheguei em casa, minha mãe estava lá, e preocupada me perguntou o que havia ocorrido. Não querendo alarmá-la, menti e disse que não era nada. No dia seguinte, inventei uma história sobre como perdi minha mochila. Quase 5 anos depois que finalmente contei a ela o que realmente aconteceu. Meu conselho para todas as mulheres, maridos e pais: tomem cuidado. Nunca sabemos quando as pessoas que amamos podem estar em perigo, e a prudência é essencial para evitar tragédias. Me chamo Henrique. Tenho 32 anos e atualmente moro nos Estados Unidos. No entanto, nasci em uma pequena cidade situada nas montanhas ao sul de uma província costeira do Equador. Uma cidade que carrega uma longa história, remontando à época da colonização espanhola. Ela foi inicialmente fundada por seus colonizadores em busca de ouro, que ainda é extraído da região até os dias de hoje. Mas além da sua riqueza mineral, a cidade tem algo que realmente a diferencia: um grande número de mistérios e lendas que circulam por seus becos e ruas antigas, com os moradores sempre sussurrando sobre os acontecimentos inexplicáveis que marcaram o passado. Durante a noite, quando a espessa neblina cobre a cidade, as casas de estilo colonial e as ruas estreitas parecem ganhar vida própria, criando uma atmosfera que, para os mais sensíveis, pode ser opressiva. O silêncio quase sepulcral é interrompido apenas pelos sons das folhas secas sendo movidas pelo vento, criando uma sensação de que algo, ou alguém, está sempre por perto, nos observando. Minha história começa em um período específico de minha vida. Quando eu era mais jovem, ainda um adolescente, fui passar as férias na casa de minha avó,
que morava nos arredores dessa cidade misteriosa, em uma casa que, por sua antiguidade e características, parecia ser um reflexo perfeito da própria cidade. A casa de minha avó era de construção colonial, com amplas janelas de madeira e telhados vermelhos que pareciam cobrir um pequeno universo dentro de suas paredes. Era uma construção imponente, que, no entanto, mantinha uma aura de simplicidade, característica das casas antigas com portas e janelas de madeira maciça e um corredor central que dava acesso aos diversos cômodos da casa. Minha avó, que sempre demonstrou uma fé profunda, ela tinha uma ligação íntima com o espiritual, e suas orações diárias eram uma parte fundamental de sua rotina. Ela faleceu em 2021, mas até seus últimos dias, ela nunca deixou de rezar o rosário todas as noites, muitas vezes até tarde da noite, pedindo proteção para todos da família. Uma dessas noites, que parecia ser apenas mais uma entre tantas que passei na casa de minha avó, acabou se tornando um dos episódios mais assustadores de minha vida. Após o jantar, como sempre, todos se retiraram para os seus quartos. Era por volta das 10 horas da noite, e eu estava no quarto que costumava ser o de minha mãe, tentando me acomodar para dormir. Eu podia ouvir minha avó, como sempre, rezando em voz baixa, seus lábios murmurando as palavras do rosário. A luz da lâmpada de cabeceira piscava suavemente, e eu estava prestes a pegar no sono quando, subitamente, a porta do meu quarto se abriu. Era meu tio Cláudio. Ele entrou, se deitou na rede e ligou a televisão. Lembro de que na época ele era um grande fã de um programa argentino, transmitido por uma emissora local que pregava peças em pessoas desavisadas. O programa, que se tornou um verdadeiro sucesso nos anos 90, tinha um apresentador carismático, conhecido por sua despedida peculiar. Ele sempre gritaria "Tchua, tchua" antes de encerrar. Meu tio adorava esse momento e, como sempre, desligava a TV no final da despedida. Naquela noite, no entanto, algo diferente aconteceu. Enquanto ele desligava a televisão e se preparava para se retirar para seu quarto, todos nós começamos a ouvir uma risada suave e abafada vindo da sala de jantar, acompanhada por um som peculiar, como se dados estivessem sendo rolados sobre a mesa. Era um som estranho, algo que nunca havíamos ouvido antes. Logo em seguida, o som de uma mão, com unhas extremamente longas, parecia arranhar a superfície da mesa de madeira. Um arrepio percorreu minha espinha, e imediatamente meu tio perguntou: "Mãe, você ouviu isso?" Minha avó, que continuava em sua oração, não respondeu de imediato. Então, a voz dela, em um tom mais elevado, disse: "É o diabo." A reação de minha avó foi imediata. Com uma serenidade quase sobrenatural, ela se levantou de sua cadeira e começou a recitar orações em voz alta, pedindo proteção e afastando qualquer presença maligna da casa. Eu, sem entender completamente o que estava acontecendo, fiquei paralisado, com o coração batendo acelerado, enquanto ouvia os passos pesados que pareciam se aproximar da porta. Em um estado de pânico, meu tio correu até o quarto de minha avó, e juntos começaram a rezar fervorosamente, enquanto o barulho fora de nossa visão parecia aumentar, como se algo enorme estivesse tentando invadir a casa. As portas começaram a ranger com força, como se alguém estivesse tentando abri-las à força, e o som das janelas batendo parecia aumentar a cada segundo. Em um dado momento, a porta de entrada, feita de madeira maciça, parecia prestes a ceder, como se algo invisível estivesse tentando entrar. A tensão era insuportável, e eu me senti preso na cama, incapaz de me mover, como se uma força invisível estivesse me mantendo lá. As sombras que se projetavam na parede pareciam tomar vida própria, e o medo tomou conta de mim, fazendo com que minhas mãos se contraíssem sobre o lençol. Mas, de repente, tudo se acalmou. O silêncio tomou conta da casa como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que não estava sonhando. Minha avó, ainda com o rosário em mãos, entrou no quarto e me chamou. "Henrique, você está bem?" Eu mal consegui responder, tamanha era a sensação de terror. Ela apenas disse: "Reze, filho, com fé. O mal esteve aqui." Mas logo, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma pressão sobre o telhado fez com que toda a casa parecesse tremer.
como se uma força sobrenatural estivesse tentando quebrar a estrutura. Os passos continuaram a se mover sobre o telhado, mais fortes e ameaçadores do que antes. A sensação de que algo estava prestes a desabar sobre nós se tornou palpável. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas minha avó, com uma calma impressionante, começou a jogar água benta pela casa, como se estivesse afastando o mal de dentro. E foi nesse momento que os passos começaram a se afastar. Na manhã seguinte, tudo parecia calmo. A casa estava em silêncio, como se nunca tivesse ocorrido nada. Meu tio subiu no telhado para verificar, mas nada de estranho foi encontrado. As telhas estavam intactas, as portas e janelas estavam em seus devidos lugares, e a casa parecia como qualquer outra. No entanto, para mim, nunca mais foi a mesma. O medo, a sensação de algo incompreensível e malévolo, nunca me deixou. Após esse evento, minha avó mandou abençoar a casa e me alertou sobre os perigos de se brincar com energias que não podemos controlar. Foi quando soube, mais tarde, que a casa de minha avó, desde sua construção, havia sido palco de outros eventos similares, ocorrendo desde os tempos de seus pais e avós. A cada visita, histórias mais sinistras eram compartilhadas, como a que envolvia um tabuleiro que meus primos brincaram quando crianças, sem saber as consequências de suas ações. A verdade é que a casa, desde sua origem, carregava algo que a tornava especial, mas também maldita. Ela tinha um poder estranho, algo que nos atraía e ao mesmo tempo nos consumia. Essa história, no entanto, é apenas uma das muitas que eu poderia contar sobre essa casa. Cada uma delas é mais aterradora que a anterior. E com o tempo, irei compartilhar mais, pois sei que os acontecimentos que se passaram ali não podem ser esquecidos, especialmente quando estão relacionados a algo tão grande quanto o que vivenciamos. Sempre fui uma pessoa que vivenciou experiências fora do comum. Por muito tempo, acreditava que essas situações estranhas faziam parte apenas da minha imaginação ou de sonhos. Porém, o que aconteceu naquela noite em Cancún, em julho de 2021, é algo que jamais esquecerei. Meu nome é Larissa, e eu tinha 17 anos na época. Estava morando na casa de minha avó durante a pandemia, e naquela noite estavam comigo minhas duas primas, Júlia e Sofia, minha tia e minha avó. Éramos apenas nós em casa, em uma típica noite tranquila e familiar. Naquele dia, tudo parecia perfeitamente normal. Não havia nada de incomum, nenhuma sensação estranha, nada que pudesse alterar nossa percepção do que estava acontecendo ao nosso redor. Eram cerca de 8 horas da noite, e eu estava sentada à mesa de jantar com minha prima mais nova, Sofia. Estávamos nos preparando para assistir a um filme animado. Vale a pena mencionar que naquele período, minha avó tinha um pequeno comércio no local onde antes era nosso jardim. Este comércio tinha uma grade que dava para a rua, e a janela ficava exatamente em frente à mesa onde estávamos. Assim, podíamos ver claramente o que acontecia do lado de fora. Júlia, minha outra prima, minha tia e minha avó estavam na sala, a poucos metros de nós. Como estávamos prestes a assistir ao filme, decidimos que seria uma boa ideia fazer um lanche antes. Levantamo-nos da mesa e começamos a preparar algo para comer. Depois de terminar de preparar os petiscos, fui arrumar a cozinha, enquanto Sofia foi para a sala. Coloquei os pratos e utensílios no lugar, mas quando estava quase terminando, percebi que ainda faltava o açúcar. Fui até a prateleira para pegá-lo, e sem entender o motivo senti um impulso estranho de olhar para a rua. Foi nesse momento que tudo mudou. Ao olhar pela janela, vi algo que jamais pensei que veria novamente. Um homem usando um sobretudo preto e um chapéu. Não consegui distinguir seu rosto, mas a presença dele era inconfundível. Ele estava parado em frente à grade, olhando fixamente para a casa. Uma sensação de pavor se apoderou de mim imediatamente. Aquele homem, eu me lembrava dele, mas até aquele momento, sempre imaginei que essa lembrança fosse apenas um pesadelo da minha infância. O susto foi tão grande que um arrepio percorreu todo o meu corpo, do topo da cabeça até a ponta dos dedos.
Eu não podia acreditar no que estava vendo. Já haviam se passado 11 anos desde a última vez que eu o tinha visto. Respirei fundo, tentando me acalmar, mas a única coisa que conseguia fazer era repetir em voz baixa: "Não é real, não é real." Sofia, Júlia, minha tia e minha avó, que estavam na sala, perceberam que algo estava errado, pois não sabiam do que eu estava falando. Elas começaram a me perguntar o que havia acontecido, o que eu estava vendo. Eu não conseguia explicar, ainda em choque, e continuava repetindo: "Não é real, não é real." Minha avó, com uma expressão de preocupação, se levantou e veio até mim para entender o que estava acontecendo. No entanto, no mesmo instante em que a conversa começou a tomar outra direção, minha tia soltou um grito que ecoou pela casa e assustou a todos. Ela começou a gritar, dizendo que estava vendo o mesmo homem que eu acabara de ver. Ele estava lá fora, mas agora ela afirmava que o homem nos observava fixamente de fora através da janela. Sofia, minha avó e eu nos aproximamos dela, tentando acalmá-la. Embora o medo ainda estivesse presente em mim, tentei manter a calma para ajudar minha tia, que parecia em um estado de pânico. Quando pensávamos que o pior já tinha passado, minha avó, com a voz trêmula, afirmou que ele já havia ido embora. Queríamos acreditar que o pesadelo estava finalmente chegando ao fim. Porém, Júlia, minha prima, que estava sentada ao lado de minha tia, com uma expressão grave e séria, nos disse que o homem não havia ido embora. Ela afirmou que ele ainda estava ali, mas, agora, dentro da casa. Segundo Júlia, ele estava na cozinha, atrás de nós, nos observando atentamente. Minha avó, que sempre foi muito devota e religiosa, se levantou rapidamente, foi até o quarto e pegou sua Bíblia. Ela começou a afirmar que aquela era a casa de Deus e que nada maligno poderia entrar ali. As palavras dela, cheias de fé, ajudaram a nos acalmar. E Júlia aparentemente parou de vê-lo. Então, decidimos começar a rezar, tentando buscar um pouco de paz para poder dormir. Contudo, apesar de ser apenas 9 horas da noite, ninguém conseguia fechar os olhos. A sensação que eu sentia no peito era indescritível. Era aquela sensação que todos já tivemos em algum momento, de que algo ainda não estava resolvido, de que algo estranho estava no ar. Quando finalmente tentei dormir, comecei a ouvir sussurros baixinhos. Sentia que estava sendo observada, como se estivesse sendo seguida por algo invisível. A sensação de desconforto no meu estômago não passava. Eu não sabia se tudo aquilo era consequência do que havia ocorrido horas antes ou se, de fato, a presença ainda estava ali, à espreita. A casa da minha avó, sendo pequena, tem apenas um quarto, e foi ali que minha tia, minhas primas e eu dormimos. Minha avó, por sua vez, dormia no sofá na sala. Júlia geralmente me levantava durante a noite, pois sentia que alguém a observava ou a chamava. Por muito tempo, achamos que eram apenas pesadelos. Eu era a única que conseguia acalmá-la para que ela voltasse a dormir. Já havia se passado um tempo desde que finalmente adormeci, mas o sono foi interrompido quando Sofia soltou um grito que nos acordou. Corremos até ela e, ao perguntarmos o motivo do grito, ela respondeu que havia sentido algo puxando seu pé. Eu, que estava em meu lugar, conseguia ver minha avó na sala. Porém, quando olhei para minha tia e Sofia, vi que ambas estavam pedindo para que algo parasse de tocá-las. Fiquei confusa, pois não entendia com quem estavam falando. Diante de tantos acontecimentos estranhos, preferi me calar e voltar para a cama. Decidimos, então, tentar dormir mais uma vez. Nos despedimos e tentamos descansar, mas, sinceramente, eu não consegui pregar o olho por toda a noite. O medo e a sensação de que algo estava prestes a acontecer me mantiveram acordada. Pela manhã discutimos sobre tudo o que acontecera, mas, mesmo tentando, ninguém conseguiu voltar a se sentir em paz. Até hoje, fico com a sensação de que algo ainda está por acontecer, de que aquele homem pode retornar a qualquer momento, e a incerteza de que, se ele voltar, não estaremos preparados.